ilustre. Por favor, Zuzu, você que está aí na mesa das celebridades, você pode apresentar o nosso convidado de honra, que está aqui presencialmente hoje. O nosso ministro do Meio Ambiente foi secretário particular do governo Alckmin, secretário do Meio Ambiente de São Paulo de 2016 a 2017, filiado ao Partido Novo, Ricardo Salles. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem, não sou mais filiado, não sou mais expulso. Não é mais, já foi expulso. Por exemplo, que deu treta lá, hein? Deu treta, você viu a treta do Partido Novo? Do Sabará? É. Por causa do Paulo Maluf? É. Mas ele não falou bem no Paulo Maluf, só falou que a administração foi boa. Mas o Amoedo ficou bravo. A Amoedo fica bravo com todo mundo que não brilha, que brilha mais que ele. Ninguém Fica. pode brilhar. Você também deu problema. Amoedocentrismo. Vê o que você fala. Vê o que você vai dar. Não manda mais, né? Vou te pegar lá embaixo. Diz que não manda, mas o diretório é todo dele. Todo o diretório nacional é gente dele, logo ele manda indiretamente. E só uma correção, você não é mais filiado ao Partido Novo. Não, né? não fui expulso. Você foi expulso, né? Cartão vermelho. Depois que eu vim aqui com a camisa do Novo, fui expulso. É verdade. Culpa nossa. E você tá sem partido? Você tá sem partido? Dos Ghostbusters. Vamos. Que treta, hein? Esse novo também, eu vou te falar, hein? Prudência e sofisticação zero. É só na mídia essa prudência. Deve rolar um pau ali dentro, bicho. Não, mas depois ele explicou, né? Depois ele explicou o Sabará. Ele falou que a pergunta foi capciosa, feita pelo senhor. Ah, pôs na toba. Não vem querer botar ele, não. Pôs na toba. A audiência, ela briga comigo. Não, entendeu? mas foi ele que falou, não fui eu. Então, eu não achei. que fiz capciosa. Eu perguntei, falei, fala um bom prefeito de São Paulo. Você também não falou. Vocês arregam tudo. Bloomberg. Vocês têm... Bloomberg. Bom prefeito de São Paulo. Fala aí, sabe? Eu sou obrigado a gostar de algum... Deixa eu falar uma coisa pra você. Tá difícil tocar o barco, né? Com essa confusão toda. Pra você também tá lá. Né? Você briga com todo mundo toda semana. Leonardo DiCaprio. Esse é o governo Bolsonaro. A gente veio para dizer a verdade, para mexer onde ninguém queria mexer, para dizer aquelas coisas inconvenientes que a pessoa fazia de tucanava, ficava em cima do muro e não se posiciona. O governo Bolsonaro não foge do assunto, diz o que pensa, enfrenta as questões e gera polêmica, é verdade. Isso. A última, Leonardo DiCaprio, antes de entrar no Pantanal, o que rolou do Leonardo DiCaprio efetivamente? Foi bom, né? Você trocou uma ideia com o cara. Ele não respondeu, porque a pergunta foi se ele ia adotar um parque. Aliás, pergunta essa que a gente tem que fazer. Exatamente. Uma expressão americana. O americano. É que a tradução literal é você vai pôr o seu dinheiro onde está a sua boca. Não é isso que quer dizer. A pergunta é: você vai pôr dinheiro naquilo que você diz que acredita ou vai ficar só no papo? E a verdade é essa, né? Se a gente pegar o programa que a gente tem lá do Adote um Parque, das 132 unidades de conservação que tem na Amazônia, a pergunta para esses banqueiros chique, moça aí da High Society, Barão que de bucho fica, cheio. outra que não sei aonde. Assim, você vai pôr a mão no bolso ou vai continuar no discurso? Ativista de Twitter. Então, adota um parque, escolhe um e põe a grana aí. Principalmente quem tem muita grana nesse país, que é o pessoal do setor financeiro. Tem vários bancos e entidades financeiras que já disseram que vão adotar. Aí você separa o discurseiro daquele que vai para a prática. Então, mas isso aí não é uma tendência mundial, Salles? Porque eu acho que no fim, por exemplo, se você pega Pantanal, quem sabe do Pantanal é o pantaneiro. Se você chegar pro pantaneiro, o cara que mora lá, o cara que trabalha lá, o cara que vive lá, ele sabe por que aquilo tá acontecendo. O mundo não sabe. Por exemplo, eu sei que a Califórnia tá pegando fogo. Eu sei que Portugal tá pegando fogo. Eu sei que a Argentina tá pegando fogo em vários lugares. Aí a gente fica na dúvida. Será que é a mudança climática? Será que é um momento que a gente tá vendo? Será que é o aquecimento global? Será que é o Bolsonaro e o Salles que estão indo lá tacando fogo? Jogando gasolina. A gente perdeu essa referência. Então o cara médio, ele não sabe mais o que está acontecendo e está com medo. Não sabe quem acreditar. Eu estava assistindo não sabe aqui, quem acreditar. Emílio, eu estava assistindo o Constantino conversar com vocês aqui sobre a comparação do Trump com o Bolsonaro e tal. A verdade é que o pessoal, em vez de informar, né, a grande mídia, os que estão desde o D0, desde o primeiro momento da candidatura do Bolsonaro, quanto mais Bolsonaro presidente, você tem grupos que estão desde sempre manipulando, torcendo os fatos para incriminar o Bolsonaro. E são interpretações absurdas. Já o cara vai dizer que na expectativa de um dia Bolsonaro ser eleito em 2018, o homem da pedra colocava fogo na pedra lascada e com isso extinguiu o dinossauro. Quer dizer, é um negócio ridículo. É ridículo, porque falta bom senso. É o que o Rodrigo falou, falta credibilidade para muitos dos que criticam. Quer dizer que o governo não possa ter áreas suscetíveis à crítica, a melhorar, erros para serem consertados? De maneira nenhuma.
nenhuma. Ninguém lá, nem eu, nem ninguém, nenhum outro ministro, nem o presidente, tem arrogância de dizer tudo que a gente faz é perfeito. Nunca antes na história desse país, como dizia o Nine Fingers, nunca antes na história desse país foi tal coisa. Não, papai, não. Papai. Aliás, o senhor brigou com ele. O senhor falou o bandido de São Bernardo do Campo, do projeto criminoso de poder, disse que você não tem um mínimo de respeito pelo meio ambiente. Ele não tem respeito por ninguém, pelo brasileiro, pelas finanças públicas, pela probidade, pela anticorrupção, por nada. O partido dele é uma quadrilha que assaltou o país por 3 mandatos e meio e tá aí a Lava Jato para provar, mensalão e tudo mais, para provar quem são essas pessoas, né? Vem apontar o dedo para nós. Ministro, eu sou professor lá da FGV e tem muitos ativistas. Carteirado. Ativistas lá, muitos professores são ligados. Aí, uma pergunta que eles fizeram, eu falei, vou fazer para o ministro. Parece que ano passado até mandaram aí uma reportagem da Exame. O Bolsonaro, de certa forma, não sei se foi... entenderam errado, mas falou que ele defendeu o garimpo. E teve um fato que também questionam, que é uma reunião com garimpeiros ilegais que você teria feito lá no Maranhão. Queria que você falasse o que aconteceu e a versão, e como você enxerga o garimpo, obviamente. Então, 2 respostas aí para suas 2 perguntas. Primeiro, o garimpo na Amazônia existe há 30 anos. Sim. A diferença é que a dona Marina, o Mink e outros que sentaram na cadeira de ministro do Meio Ambiente, junto com seus respectivos presidentes, fingiram que o problema não existe. Não é à toa que a Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com a população mais pobre. O pior IDH do Brasil é dos 23 milhões de brasileiros que vivem lá. Porque a turma viajava pela Europa, pelo resto do mundo, para ganhar troféuzinho de melhor ambientalista do mundo, e dane-se os brasileiros que moravam na região. O cara que não tem emprego, não tem renda, ele vai ser cooptado pelas atividades ilegais. Não é diferente o garimpeiro ilegal, o invasor de terra, o grileiro ou o cara que rouba madeira, não é diferente do jovem da favela, dos grandes centros urbanos, que na ausência de alternativa acaba sendo cooptado pelo tráfico, por uma série de crimes, né? Isso não quer dizer que está certo. Isso não quer dizer que está certo, exatamente. O garimpo por si só, ele pode ser feito de uma maneira menos agressiva ao meio ambiente, pode ser feito com licenciamento ambiental, pode ser feito dentro das regras, desde que a gente não tenha essa politicagem que a esquerda colocou, alguns a serviço de interesses financeiros, outros por um desvio realmente ideológico. O fato é que você dizer que não pode ter nenhuma atividade, você joga a pessoa para a ilegalidade. Porque não tem 23 milhões de brasileiros morando na Amazônia, o cara não vai ficar o dia inteiro olhando para o céu dizendo, bom, a Europa não quer que eu garimpe, a Europa não quer que eu viva, então eu vou ficar aqui contemplando a natureza. Claro que não vai. É que nem a comparação do sujeito do crime organizado nas cidades. Se ele, na ausência de uma atividade regular, de uma oportunidade de emprego e renda para fazer as coisas direito, ele vai migrar para coisa ilegal. Então é melhor você pôr ordem, você reconhecer que a região onde tem mais ouro, mais diamante, mais nióbio, manganês, cassiterita, o que você quiser, é a Amazônia. Portanto, você faz um licenciamento ambiental próprio para isso, permite, por exemplo, que 3%, 4% de cada terra indígena possa eventualmente ser explorada dentro das regras ambientais. Aqui não é um cheque em branco para o indígena fazer o que ele quiser. Aqui é simplesmente reconhecer que o indígena da Amazônia, na sua maior proporção, grande parte deles, já estão aculturados. O sujeito já tem relógio, já tem Hilux, já tem Netflix, já tem celular. E muitos dos que fazem essa mudança do discurso, querem que o cara volte para a Idade da Pedra, para caçar com arco e flecha, para eventualmente um europeu, um norueguês, um cara vem aqui tirar foto com o índio, como se nós fôssemos um grande zoológico, e depois ele volta para a Europa. E a turma vive ficar morando na miséria. Mas isso aí, o problema ele não está aí, Salles. O problema ele não tá... Porque o que o cara... Eu tava vendo aquele Sebastião Salgado, ele tava falando, ele fala o seguinte... O fotógrafo. Sim, ele tava... E ele também ele é meio... Eu tava vendo, ele tava dando na gringa. Ele mora aquela lá, Amampura, acho que era uma entrevista com ela, uma entrevista na BBC. Ele tava falando que a Amazônia e o índio brasileiro, ele representa a pré-história. Então é algo que existe no mundo que terá que ser preservado de qualquer maneira. O cara, ele tem esse retrato. O mundo, ele tem esse retrato da Amazônia. É algo que tem que ficar lá e imutável. Ao mesmo tempo, o cara que está lá, se eu moro na Amazônia, eu tenho um mogno lá, uma árvore, que eu vendo aquela porra para os europeus, custa 7 mil euros um mogno. O que você vai fazer? Você quer vender aquela bagaça porque você quer o dinheirinho.
Você não quer ter essa vida. E o mundo olha pra gente dessa maneira, como se a gente tem que preservar como se fosse um grande parque. E a gente não tem que preservar como se fosse um grande parque do mundo, deixa para ninguém mexe na Amazônia e nós vamos ser um museu Os caras não fizeram isso na terra deles, né? A verdade é essa. Sei, mas por que, não que não tem mais agora floresta na Europa? Porque os caras transformaram tudo em lenha e dormente de ferrovia. Mas dois errados não faz o certo. Então, mas o mundo agora, ele quer isso da gente. Não tem problema. Você pode querer o que você quiser, mas tem que pôr a mão no bolso para pagar. Então, quando você vira para um agricultor e diz o seguinte, você não pode usar a sua reserva legal, que na Amazônia é de 80% de uma propriedade não pode ser mexida. No Cerrado é 35%. No resto do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo, 20%. Então você entra dentro da propriedade do cara e diz o seguinte, este percentual, seja de 80, 35 ou 20, você não pode mexer. E eu não vou te pagar nada por isso. O que é isso? Você fala isso para um americano, o americano te manda as favas. Fala isso para um europeu. Fala para um europeu, olha, derruba tudo que está construído em área de preservação permanente aí, na beira de curso d'água. Não sobra uma construção na Europa. Então é fácil enfiar o dedo na cara dos outros quando eles próprios não fazem. Quer dizer que a gente quer um cheque em branco para destruir tudo? Claro que não. Só que simplesmente tem que reconhecer que há pessoas na Amazônia que merecem viver melhor e se você não deixa as pessoas utilizarem a terra, fica com 80% dela, ou proíbe tudo quanto é atividade, pelo menos pague por isso. Pague pelos serviços ambientais, o PSA. Pague, né, o crédito de carbono. O Brasil tem um grande volume de crédito de carbono de origem florestal. Eles não pagam, E a gente não consegue vender na Europa porque eles são protecionistas e fecharam o mercado. E ninguém fala nada. Tem uma discussão, ministro, que eu queria a sua opinião também, sobre o polo industrial, né, a Zona Franca de Manaus. Porque o que eles falam? Tô falando das pessoas de lá que defendem a Zona Franca. Falam, tem que dar isenção de imposto, porque quando tem isenção de imposto, aí vai ter emprego para a população, aí não vão precisar desmatar. A reforma tributária, até onde eu pesquisei, não fala nada de Zona Franca. Você tem acompanhado isso? Isso é uma pauta do meio ambiente? Como que você vê essa questão? Sami, a verdade é que, de fato, a Zona Franca ajuda a preservar a Amazônia. Isso é verdade. A outra discussão, aí mais voltada à economia, é quanto do subsídio ou do renúncia fiscal dada à Zona Franca reverte proporcionalmente ou não no benefício florestal. Esta é uma segunda discussão, também legítima. O que eu acho que a gente precisava ter no momento? Quando você defende a agenda da bioeconomia, que é trazer valor agregado para o produto florestal, para as sementes, para os produtos da fauna, para os organismos, enfim, que aquilo... O pessoal fala muito, Emílio, o poder da bioeconomia, né? Amazônia 4.0. A pergunta é o seguinte: por que até hoje não tem um grande laboratório farmacêutico na Amazônia? Não tem uma grande empresa de cosmético na Amazônia? Não tem uma grande empresa de transformação da biodiversidade em produtos ativos na Amazônia? Por quê? Porque o pessoal que geria a Amazônia até ontem, as ONGs e o acadêmico que circulavam por lá, claro, não todos, mas uma boa parte, são avessos ao capital privado, avessos à livre iniciativa, avessos à iniciativa privada. São contra. Dinheiro é só para ONG e academia. Fazer pesquisa que não acaba nunca, seminário no mundo inteiro, grandes encontros internacionais para discutir o clima e o coitado do Amazônida que vive na região morrendo de fome. Sim. Então você tem que atrair as empresas para lá. Uma das formas, Sam, é você ter, por exemplo, uma espécie de zona franca da biodiversidade. Sim. Você ter uma indústria num outro local que não se confunde, para não ter nenhum atrito com a zona franca atual, você criar em outro lugar um núcleo onde empresas de farmacêutico, cosmético, alimento, vão para lá gerar emprego. Aí você vai poder chegar para o Amazônia, que hoje está sendo cooptado pelas atividades ilegais, de garimpo ilegal, grilagem de terra, roubo de madeira, diz, olha, você não precisa se envolver no crime. Você tem emprego aqui, ó, na não sei o que farma, na não sei qual de cosmético. Aliás, algumas de cosmético que, inclusive, usam muito o nome Amazônia, mas estão instaladas fora da Amazônia. Umas estão instaladas no estado de São Paulo, outras estão instaladas no Paraná, e assim vai. Quer dizer, em vez de gerar emprego lá no local, a turma está fora. Então não é à toa que o sujeito lá na Amazônia não tem oportunidade. E para quem não tem oportunidade, é que nem o camelô aqui da Avenida Paulista. Se você comparar um com o outro, você vai perguntar pro camelô, por que você está vendendo produto contrabandeado sem nota? E muitos dos que ficam metendo o dedo na Amazônia são o primeiro a comprar carregador de celular ilegal aqui na Avenida Paulista. Quer dizer, ele acha bonito a ilegalidade na Paulista, mas condena a ilegalidade na Amazônia. Então, mas você na pauta da reforma tributária? Então, essa é uma discussão. Mas, ministro, mas você não acha que essa briga você já entra perdida?
Não acho. Você já entra perdendo de 7-1, porque as pessoas, qualquer pessoa que ela quer preservar o verde, ela quer preservar aquilo, ela quer que aquilo seja imutável. E a gente vê pegando fogo, pega fogo aqui no Pantanal, pegou fogo na Amazônia, tá pegando fogo na Califórnia. Você fala, o mundo tá, eu preciso preservar, e essa é a minha reserva de sobrevivência. Preservar. A diferença está em como, a diferença está em como chegar lá. A esquerda quer, tá? Eu estou generalizando, mas a esquerda quer o meio ambiente é um assunto super importante que não pertence nem à esquerda nem à direita. É um assunto de todos. Então, essa é a premissa básica. A esquerda quer preservar à custa do congelamento. Ninguém pode nada, ninguém faz nada, e as pessoas lá, depois a gente vê. A direita, o liberal, quem tem uma visão de mercado, diz o seguinte: não, vamos levar desenvolvimento econômico. Tecnologia. Porque a fala do Paulo Guedes em Davos no ano passado. O pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. E as pessoas que vivem na Amazônia com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, pior do que o Nordeste, eles vão para cima da floresta por alternativa, dentre outras coisas. Claro que tem crime, tem grandes pessoas por trás, às vezes financiando, é verdade, mas a população, as pessoas que vão trabalhar lá na linha da ponta, ele vai porque ele não tem outra alternativa. Tava pesquisando. Posso fazer um break? Eu tenho só daqui a pouquinho, pode ser? Não, tem que ser agora. Putz, pesquisei. Não, depois você não vai falar que eu sou Faustão. Não, pode ir. Você faz isso pra me sacanear. Não. Você quer tomar o meu lugar? Não, quero. Você tá fazendo... Você tá fazendo o Boulos. O que o Boulos falou do ministro? Você quer o meu Boulos? Eu não quero nesse programa. O Boulos falou... Eu não tenho essa capacidade. Pantanal é sua. Boulos é candidato também. Cadê a pergunta? Eu tirei ele, mas o Boulos fiz uma puta pesquisa pra pegar. Falou que você e o Bolsonaro tacaram fogo no Pantanal e no Pantanal agora. Depois eu tenho um dossiê. Vou fazer um break rapidinho, já a gente volta com o ministro. Tem dois dossiês. Então é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Ricardo Salles, R. Salles Ministério do Meio Ambiente. Tá trabalhando R. Salles MMA, o Instagram, Ricardo. Boa, Ricardo. Puta, cheio Anderson Salles. Ricardo Salles, põe aí na tela. Põe na tela aí. Põe na tela, me ajuda aí. MMA pra brigar com o Leonardo contato do Jaça, a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação. Agora é só o finalzinho, né? É só. Não, mas já matei, né? Boa. Então temos mais um papo com o ministro, aí temos mais 12 minutos para conversar com o ministro. Programa muitas atrações. Muitas. O pastor Gonzalez estava bravo? Tava. O pastor Gonzalez, o produtor que trabalhou aqui. Produtor, saudades de pastor. Saudades. Pastor é canhoteiro, é espanhol canhoteiro. Não, ele é do contra, né? Espanhol sempre é do contra. Ponto aqui, né? O Marinho, ele tem uma colocação, eu vou colocar só o ponto do pastor. Claro, fica à vontade. Ele quer saber os milhões que vêm da Alemanha, Noruega, pra cuidar da Amazônia. Os caras pagam pra você? Hã? Passar a boiada? Interrogação. É esse pastor dinheiro lá. Peraí, calma. Não, pastor. O ministro. Esse dinheiro que vem de fora, que os caras falam que ajuda pra caramba. Isso. E qual foi o do passar a boiada? Explica também. O negócio é o seguinte, tem que saber a proporção, né? Você dá algum dinheiro para ajudar o Brasil é sempre bem-vindo, mas não vem dizer que está suprindo as nossas necessidades. Basta dizer que o Acordo de Paris, quando foi assinado em 2015, os caras prometeram, né? Passaram assim a salsicha na frente do cachorro, diziam, assina um acordo aí que vai ter 100 bi de dólar por ano. Vou repetir, 100 bilhões de dólares por ano. O Fundo da Amazônia foi 1 bi de dólar em 10 anos, que vem da Alemanha e da Noruega. Ou seja, nós tínhamos direito a 100 fundos Amazônia por ano. O Fundo Amazônia foi em 10 anos. 1 bi de dólar, 10 anos. Nós temos direito a 100, nós que eu digo os países que têm floresta tropical, os países em desenvolvimento. Quanto veio do Acordo de Paris, que começaria agora? Zero. Portanto, quem quer dar palpite no país dos outros tem que pagar. Né? Pagar o Brasil, pagar outros países que conservam. Nós temos 84% da nossa Amazônia preservada, 66% da nossa mata nativa, vegetação nativa brasileira preservada. E quem paga por isso? Nós mesmos. Paris não deu a grana, desculpa a ignorância, mas não faltou a diplomacia, tanto que o Mourão foi trocar ideia com a Alemanha também, não teve esse lance. Pode trocar, eu acho que o Mourão está, aliás, fazendo um bom trabalho de conversar com os embaixadores de Alemanha e Noruega para ver se retoma o Fundo Amazônia. Mas o Fundo Amazônia, é isso que eu estou dizendo, o Fundo Amazônia deveria ter sido usado para a gente gerar apoiar o pequeno empreendedor da Amazônia e não distribuir grana. Mas para onde foi o dinheiro, então? 700 milhões de reais para a ONG. Foi o que foi gastado. Para Greenpeace, as ONGs? Para as ONGs que estão lá. Mas a ONG não faz um trabalho bom? Algumas fazem, mas outras não fazem. Outras são motivo para captar dinheiro e ficar, nós vamos estar estudando para estar desenvolvendo e não sai nada.
Agora, se sustenta, vive desse troço, tá? Não quer, a empresa privada ou o país quer dar dinheiro para quem quer que seja, para ONG, pode dar, fica à vontade, mas não passa o dinheiro dentro do governo brasileiro. Essa é a então diferença. vamos lá, vamos falar agora. Posso fazer uma intervenção? Não, é que você quer falar da política, né? Não, eu queria. Não deixa de ser. Mas eu queria falar da queimada. O que vai fazer para acabar? Vai ser bom abrir alas aqui. Não, eu sei. Não, do Bolsonaro, lá do passar boiada. É isso que quer saber? Não, também, mas enfim. Não, eu vou fazer um abre-alas aqui para a questão do Pantanal. É legal que a gente fica tentando adivinhar qual que é a tópica. Não, o que eu queria saber é o seguinte, por exemplo, eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Por exemplo, a queimada. Queimada, a culpa é sua e do Bolsonaro. Isso, dos fazendeiros. É que nem as tartarugas. Quando morreram as tartarugas, também foi no teu rabo e do Bolsonaro. Não interessa. Tá. O problema é o seguinte, por exemplo, é a fiscalização? Não. Não é a fiscalização? Não É o quê? Por que tá pegando fogo dessa maneira? O principal fator é uma mudança de clima, realmente. Só que não é a discussão, aquela discussão de mudança climática do planeta. Há 2 anos que está seco, não é? Mais quente. Califórnia não tem nada a ver com o Bolsonaro nem com o Pantanal e está bombando de fogo também. A Argentina está bombando de fogo também. Aliás, a Austrália, o ano passado, foi muito mais do que a Amazônia. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas não pode ser nada a ver com mudança climática. Tem por isso que os caras vêm. Fatores climáticos, tem que parar tudo. Fatores climáticos são uma parte do problema. Ou seja, está mais seco, mais quente, vento forte, pega mais fogo. Outra parte do problema é o seguinte, quando você proíbe de limpar o pasto, de fazer o uso do fogo preventivo em período adequado, chamado fogo frio ou queima controlada, né? Você não deixa usar o fogo de maneira controlada, vai acumulando massa orgânica e aí quando pega fogo num volume geral. tal que ninguém controla. Outra discussão lá, que foi dito pelos fazendeiros lá do Pantanal. Os pantaneiros ficaram bolados com o Mauro Mendes, governador. Estão furiosos, porque o pessoal lá nos estados, ao invés de incentivar e apoiar o uso do fogo controlado, por uma questão de visão ideológica, aliás, igual na Califórnia. Os democratas na Califórnia estão sendo acusados da mesma coisa. Né? O manejo florestal do fogo. Sim. Você usar o fogo de maneira preventiva para limpar as áreas. E com isso não deixar acumular aquele material que queima muito forte. Então, 3 aspectos, Emílio. Ausência de uso controlado do fogo, por questão ideológica. Retirada ou diminuição substancial do gado criado solto, gado a pasto. Né? Quer dizer, essa perseguição contra a pecuária extensiva do Brasil. Com isso, cresce muito, capim, o mato todo, e aí, de novo, queima pra caramba. E um terceiro aspecto importantíssimo é uma visão contrária, muito embora o mundo todo use, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, todo mundo usa um negócio chamado retardante de fogo, ou bloqueador de fogo, que é um produto químico parecido com o fertilizante, que você mistura na água da aeronave, quando despeja água por cima, e ele se torna 5 vezes mais eficiente ao combate ao incêndio usando retardante de fogo. E por uma visão dessa turma aí, não, a gente não concorda com retardante de fogo, acha que não deve usar, melhor não usar. E o troço torando o pau de fogo. Mas o que a gente pode fazer agora? Mas o que a turma pode fazer? Tá bom, tá pegando fogo. Agora, neste momento. Nesse momento. Já período fizeram, de chuva vai vir. Aquele volume de fogo tá lá, embora todo o combate, pra você ter uma ideia, tem 10 aviões do ICMBio, que são aqueles air tractor que despejam água, mais os C-130 da aeronáutica, mais todas as forças estaduais. Entre helicópteros do IBAMA, ICMBio e Forças Armadas, tem mais de 10. Né? Brigadistas, nós temos 3 mil do governo federal. Então, assim, os esforços estão sendo feitos, tudo que está à nossa disposição está sendo usado. O problema é o seguinte, deixaram essa situação se somar, né? Não fizeram fogo frio, tiraram o gado e não deixam usar o retardante. Resultado, quando pega fogo, é essa confusão. Que seja uma lição para os próximos anos, que o pessoal permita, e quem tem que autorizar isso são as autoridades locais, que o pessoal permita tomar as medidas adequadas no momento. Porque a prefeitura está que nem a pandemia, né? É o prefeito, o governador e o... Mas o que fazer agora? Tá pegando. E você, Nero. Vai acabar quando? Nero. Dois Nero. Salles Nero. Salles Nero. Mas não dá para ter um prognóstico assim, agora, tanto tempo? Desculpa, mas é uma pergunta um pouco esquisita, né? Fazer agora. Porque eu peguei aqui, eu resumi aqui. Período de seca, ou tem o fogo subterrâneo, os ventos, tudo fator climático. Pô, você vai pegar na Tá cara deselegante. Péssimo. Não, peguei. Falta de conscientização. Lê a 6. Você também é um puxa-saco do ministro. Você é a Paulinha. Eu vou ferrar ele aqui. Mas eu não sou. Deixa eu ler. Posso ler? Pera aí. Puta cara deselegante. Você não vai entender. Eu tenho um questionamento. Muito passapano. Você não calcula o risco. Passapano. Por que vocês não fizeram isso antes? Calcular o risco que é das queimadas? Você sabe que se vai queimar todo ano, já sabe que é um fator climático. Você sabe que vai queimar. Aumentamos brigadistas de 1.400 do ano passado para 3.000 esse ano. E isso foi uma medida tomada o ano passado.
passado prevendo esse ano. De 1.400 para 3.000. Fizemos, tá aí. Mas não de deu 6 resultado. Não, é que não é suficiente com esse volume de fogo que tá aí. De 6 aeronaves para 10. Agora, não, mas agora tá zoado. Ministro, Tá zoado, seguinte. ministro, porque, ó, é Portugal. Puta, Portugal tá pegando fogo pra caramba. Argentina pegando fogo pra caramba. Califórnia e nós aqui. É complicado. Deixa eu fazer a Vai lá, Marinho. Minha pauta. É que o Marinho quer falar da política. Ministro, jogo rápido aqui, cara. Pulou do cavalo. Você Eu, pulou do cavalo. eu simpatizo com a sua causa no tocante ao sentido de que, porra, tem um ativismo ecopocalíptico imenso que lucra em cima desse alarmismo todo. Tô contigo, reconheço isso, isso é fato. E todo o aparelhamento que você herdou das gestões passadas. Mas o fato é que, na sua primeira intervenção aqui, você disse que você e o presidente não se furtam de se posicionar. E o fato é que o seu ministério divulgou uma nota dizendo que suspenderia todas as operações de combate ao desmatamento ilegal da Amazônia e às queimadas do Pantanal em virtude de um suposto bloqueio orçamentário, né, que nas verbas do IBAMA e do ICMBio. Eu não sei se vocês endereçaram isso depois, eu confesso que, enfim, eu não acompanhei se teve algum desdobramento depois disso, mas você não acha que talvez faltou um pouco de traquejo para você, talvez lidar com... Porque o Mourão mesmo disse que a decisão de vocês foi precipitada. Talvez acionar o Guedes ou o próprio presidente para dar uma... Para dourar a pílula e evitar esse estardalhaço todo. Estamos preparando para imagem, candidato. Na imagem lá do exterior... Você sentiu ou não? Na imagem do exterior... Eu diria o seguinte, olha, as coisas vistas em perspectiva do lado de fora e nas condições normais de temperatura Beleza. e pressão, tudo Sim, é fácil. claro. Quando você está lá no meio e precisa No tomar fogo uma cruzado. decisão, a verdade é o seguinte, lá naquela semana, nós conversamos com a economia, eu mesmo, com o próprio Paulo Guedes, Sim. conversei com o ministro Baganeto, nós avisamos que esse eventual bloqueio geraria a inexistência de recursos para manter o combate a queimadas e ao desmatamento. E ainda assim, infelizmente, lá existe um problema, assim, a máquina, os servidores públicos permanentes, ou seja, a máquina, como o pessoal define, a máquina tem vida própria, né? As autoridades políticas, ministros, às vezes secretários, você toma decisões ou dialoga sobre coisas e a máquina anda sozinha, às vezes a revelia da tua vontade. Então há momentos em que você precisa se posicionar para dizer, olha, se fizer isso, a consequência será essa. Mas de fato estava sem dinheiro? Então, chegou a ser Houve um bloqueio bloqueado, orçamentário. houve bloqueio e graças ao aviso nosso de que esse bloqueio geraria, isso foi numa sexta, Sim. geraria a partir de segunda a interrupção, este bloqueio pela máquina foi suspenso, Tá. diante da repercussão que isso teve. Se eu não faço isso, na segunda-feira ia estar tudo bloqueado e quem ia ter que se explicar na imprensa porque parou combate a desmatamento e queimada ia ser eu. Sim. Muito bem. Cadê nossa audiência? Greta está aqui? Greta tá assistindo. Greta Ela está tá assistindo. falando, ela Cadê? tá- Olha ela aqui, Olha ó. lá, ó. Olha ela aqui, Greta ó. aqui, ó. Manda um abraço pra ela, ministro. Olha lá, ó. de Diretamente de Estocolmo. Estocolmo. Da Suécia. Tem um cara... Ô, Suécia, ministro, querido. então o negócio é pepino, hein? Pepino, hein? Pepino. Orgânico. E os Não, próximos pepino. capítulos, hein? Expectativa. Por quê, cara? Porque, porra, esse negócio aí é meu complicado, essa É queimada. teste pra Você cardíaco. vê na Europa, o Partido Verde está dominando os partidos. Virou uma. Você acha que tem como ser política dessa maneira ou fica só numa conversa? Só mais uma narrativa que a gente vai ter que achar o coisa? Porque no final, a verdade aparece. A pandemia é um negócio que a gente está vendo. No final das contas, Criticaram no o final Bolsonaro, das o que ele contas, falou está a acontecendo. conversa, no final das contas, a conversinha vira realidade, porque é a vida real que o cara vai ver. Percepção é a O realidade. que você acha? Eu acho o seguinte, Você Emílio, vai arregar pra Greta? de jeito nenhum. Eu acho que sim, hein? Dá uma pirralha aí, ó. Pro Boulos. Dá um peteleco nela aí. E o Boulos? Agora o Boulos É, o pegou Boulos. carona. Agora. O Boulos vai invadir agora os prédios Falou que a públicos. culpa é O sua do Pantanal. O Boulos tá bem de prefeito. O Boulos é uma opção da canhota. Bom prefeito. Deixa eu falar pra você. O Boulos pegou carona no Partido Verde, ó. Nem Pegou? do Verde ele é. Ele é PSOL. Já tá com a Greta. É, melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Meu, mas a gente tem que torcer, né? Tem que torcer pra dar certo esse negócio. Porra, pro cara que mora lá ter uma condição de vida bacana, para as cidades ter um urbanismo legal, que agora vai ter o negócio da... Votaram agora o saneamento.
O grande problema ambiental brasileiro, falta de saneamento, má gestão do lixo, né, do resíduos sólidos, são os temas ambientais urbanos. Quem não acredita nisso vai aqui na periferia e vai ver uma criancinha aqui em São Paulo, cidade mais rica do Brasil, brincando no meio do lixo com o pé no esgoto. Então esse é o grande problema ambiental brasileiro, são as questões urbanas, foram deixados para trás. 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros sem água potável. A Amazônia é importantíssima, Pantanal, mas para esses lugares nós temos que levar a lógica de mercado. É o desenvolvimento econômico sustentável. Tem que ter lá, se a pessoa não tiver oportunidade de gerar emprego, empreendedorismo ligado à biodiversidade, né, gerar riqueza, você não vai controlar. A região mais rica do Brasil, com o pior índice de desenvolvimento humano, não precisa dizer mais nada. O sujeito está pisando na miséria, está lá no meio da miséria, lá na Amazônia, um monte de favela ali em Manaus, né, imersa ao lixo, e o cara fazendo o discurso lá no Plaza Athénée em Paris, para discutir a mudança climática. Não, vamos cuidar das pessoas. Se o sujeito tiver uma condição de vida melhor, é mais fácil você convencê-lo a não praticar nenhuma ilegalidade, né? Nós temos que levar para lá setor privado, empresas que usem, que adotem boas práticas para dar valor agregado à biodiversidade da Amazônia, à riqueza da Amazônia, para fazer valer de verdade, Emílio, aquela frase de que a floresta em pé vale mais do que a floresta devastada. Mas a pessoa lá na Amazônia tem que sentir isso no bolso. Não adianta ser um discurso bonitinho aqui na Vila da Madalena, os alunos do Santa Cruz, todo mundo batendo papo aí sobre o destino da Amazônia, aí pega o iPhone, enfia no bolso, entra no carro automático blindado que o papai deu e vai discutir os destinos da humanidade lá no Manioca. Então, não é assim não, entendeu? Mas posso falar, ministro? Mas não adianta ir contra. Não, mas é a verdade. Não adianta ir contra. Por exemplo, a Apple agora, A Apple vai lançar agora. Você viu da Apple ou não? A Apple agora vai lançar o novo. Você viu a Apple? Watch. Não. A Apple agora, ela vai vender o telefone, porque é ambiental, para. Como é que eles chamam? Sustentabilidade. Então eles vão lançar todos os produtos da Apple agora, não terão mais o carregador e o fone de ouvido. Por quê? Pela sustentabilidade. Isso, eles não querem vender. Você tem que comprar um carregador à parte e um fone de ouvido à parte para o preço é o mesmo. Sustentabilidade. Vai entender. Vai entender. O preço não vai cair. Ó. O preço não vai cair, mas pela sustentabilidade a gente não vai ter mais. É bonito. Temos que ir embora, Delari? Delari fez a vaquinha. Ô, ministro, então você tá com esse pepino lá, hein? Amanhã, você tá empipinado, hein? Mas estamos descascando ele. É? Obrigado. E o Mandrião? Eu mesmo, eu. Mandrião tá firme lá, o Mandrião? O Mandrião tá subindo nas pesquisas. Esse aqui tá bravo com o Mandrião. Eu? Tá bravo? Mas por que eu tô bravo? Fora do ar. Não, eu não gosto de congelar preço. Tá bravo com o arroz. Isso aqui tá, esse aqui pulou do cavalo. Bravo com arroz, mas come um salgado no Esse aqui almoço. pulou do cavalo. Você viu que veio com a pergunta bonita pra você. Preparei antes. Candidato. Pera aí, Delari, não vem encher o saco, não. Tô com o ministro agora. Ministro. O ministro tá aqui, dando uma puta audiência, explicando. Os caras vão poder xingar ele. Isso. Uns vão ficar... Fez stand-up aqui o ministro. Ô, ministro, desejar boa sorte pra você. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado a vocês aí pelo convite. Boa sorte lá. Manda um abraço lá pro... Luiz Amel. O Mandrião Luiz aí, Amel. O genocida aí, ó. Luiz Amel é... Luiz Amel te adora. Deve adorar mesmo. Ele vai passear, vai adotar um cachorro. Não é fácil, não. É uma pasta difícil. E é um negócio que a gente apoia, né? Pô, a natureza, quem é que não gosta? Tchau, gente.